A história do Seminário São Tiago ela é muito interessante. A região onde está hoje a Diocese de São João del Rei era uma região muito rica em vocações. Então as três dioceses que formaram o nosso território, Mariana, Juiz de Fora e Campanha, elas tinham muitas vocações nessa região. No ano de 1959, um ano antes de criar a Diocese de São João del Rei, da região que se criou a diocese, eram 53 seminaristas. Isso chamava a atenção dos bispos, né? E essa questão vocacional sempre foi muito forte. A diocese foi criada em 1960 e a partir de 1961 já se começou a pensar num seminário. Inclusive o Papa João XXIII, ao criar a diocese, ele deixa essa ordem, que seja criado o quanto antes um seminário. Então Dom Delfim começou já com muitos esforços. Em 61 não foi possível. Em 1962, no dia 29 de abril de 1962, foi criado o Seminário São Tiago. E a primeira casa foi em Tiradentes, onde hoje é o Museu do Padre Toledo, a Casa do Padre Toledo. Então lá foi a primeira sede, o primeiro reitor foi o cônego Agostinho José de Rezende, auxiliado pelo Padre Jair de Castro, né? E a primeira turma do seminário, nós temos aí na nossa diocese o Padre Bitar, que foi dessa primeira turma, o Padre Fábio Rômulo. Então, começou-se uma história muito simples, mas ao mesmo tempo com muita coragem. Ao celebrarmos o aniversário do nosso seminário, louvemos juntos a Deus por todas as vocações que por aqui passaram e por aquelas que o Senhor continua suscitando no coração da sua igreja. Marcado pelo secularismo que estamos vivendo, ainda hoje tantos jovens procuram a igreja, procuram um espaço onde realizar a sua vocação. Isso demonstra que a vocação vem de Deus, é Deus quem chama. O coração do ser humano sempre carrega um anseio pelo infinito, por algo maior que si mesmo, por algo maior de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E este anseio se encontra com a palavra de Deus que chama, que envolve, que aponta caminhos, que nos envolve no seu projeto, no seu reino. Por isso temos a alegria de ter aqui no nosso seminário hoje 16 seminaristas. Temos também outros que estão desejosos de fazer uma caminhada, de conhecer o seminário. Infelizmente a pandemia nos atrapalhou muito, mas estamos à disposição para uma conversa pessoal, para acompanhar. Estamos acompanhando alguns que querem fazer uma caminhada, na expectativa de podermos em breve fazermos aqui os encontros vocacionais como sempre fizemos. Na vida, às vezes, a gente encontra
se encontra em certos trevos em que a gente precisa tomar decisões, a gente precisa escolher um caminho. E esse caminho, ele precisa também de discernimento, ele precisa ser pensado, ele precisa de preparação. Então o seminário é um lugar privilegiado para viver essa escolha, para aprofundar essa escolha, né, no seguimento a Jesus, no serviço à sua igreja. Esse desejo de ser padre, ele acompanha desde pequeno, desde criança. Então a gente vai crescendo, vai se percebendo, vai discernindo, e aí a decisão de entrar no seminário é justamente para aprofundar essa escolha. A vontade se deu por início na minha paróquia, exercendo alguns serviços pastorais. Eu comecei sendo coroinha por volta dos 7 anos e fui até os 17. Eu fui a fazer os encontros ocasionais a partir do ano de 2018. E a partir do ano de 2018 pude conhecer mais a mim mesmo, o processo de formação, entender um pouco mais o porquê Cristo está nos chamando. Quando era criança, costumava assim brincar de ser padre, depois fui coroinha, sempre ou na escola ou na própria paróquia estava integrado, né, em algumas atividades de evangelização, de grupos, de jovens. Então sempre foi uma experiência muito enriquecedora, né, esse contato com os outros jovens, com a comunidade, com a escola. Isso foi um caminho muito importante. A princípio, parece ser por pura curiosidade, mas ao decorrer dos anos nós vamos nos assimilando melhor dentro do seminário, construindo a nossa própria caminhada e vamos fazendo a nossa vocação crescer. Então, este é o sentido de estar aqui, fazer a sua vocação, aquela primeira chama, aquele primeiro chamado, crescer dentro de você com a comunidade formativa, com o auxílio dos formadores e também com a presença viva da diocese, dos padres na nossa vida. O que nos consola é a certeza de que é Deus quem continua chamando, é Deus quem continua suscitando nos corações o desejo de seguir. Isso é um sinal que a igreja tem uma vitalidade. Essa vitalidade ela se manifesta quando as gerações novas ainda querem caminhar um caminho diferente. Num mundo de tantas oportunidades, de tantos apelos, os jovens ainda se deixam tocar pelo anseio de servir a igreja, de procurar responder à sua vocação, responder à inquietação que tem no coração. Então é um bom sinal, é um sinal que a humanidade ainda tem coisas boas e esperanças e coisas a oferecer. Então é um sinal positivo de que a igreja está viva. A experiência de seminário, em primeiro lugar, é uma experiência de formação, de deixar-se formar. E às vezes para a gente deixar-se formar, a gente tem que ser desconstruído em algumas idealizações. Então, a vida do seminário, como qualquer outro caminho que a gente se propõe de formação, é um caminho que tem uma constante tensão entre o ideal, aquilo que eu idealizo, e a realidade. Então, a formação se dá também nessa tensão entre o ideal, aquilo que eu idealizo, e aquilo que é a realidade. Essa tensão ela é constante. A caminhada, ela exige de nós sempre um processo. E nesse processo nós somos chamados aqui no seminário a ser autores da nossa própria caminhada, da nossa própria formação. A rotina de um seminário, ela tem 4 pontos principais: oração, trabalho, estudo e convivência. Então, nesses 4 pontos se estabelece o nosso dia a dia. Então, nós temos uma rotina muito cheia de atividades. Por exemplo, o nosso dia começa bem cedo, né? Às 7 horas é o horário do despertar, temos às 7h30 a missa com oração da manhã,
E aí o dia se desenvolve. A parte da manhã nós temos estudos, temos atividades da casa, temos os trabalhos. Os seminaristas, eles trabalham para manter a casa limpa, organizada. Então temos as faxinas, cada um cuida do seu quarto, cuida da sua roupa. E essa questão do trabalho ela é muito importante na rotina porque ela educa aquele que quer ser padre a rotina de vida que vai ter depois. Tem também os momentos de estudo, né? Eles preenchem quase que todo o dia, os estudos individuais, os momentos de leitura e também os estudos institucionais. Os seminaristas do propedêutico, eles se preparam com cursos aqui dentro e também com pré-vestibular, e os outros do seminário maior nos cursos superiores, né? Na filosofia e na teologia. Atualmente os cursos superiores eles são oferecidos à noite, então durante praticamente todo o dia eles se dedicam ao estudo. Nesse período que eu vivo agora do discipulado, nós temos 3 grandes períodos, né, no seminário. Temos o propedêutico, depois no seminário maior a gente tem o período do discipulado, temos o período da configuração. Estou no final do período do discipulado. O período do discipulado é justamente esse período em que nós somos convidados a aprofundar nossa dimensão humana. Dentro do aspecto acadêmico, nós somos convidados a estudar filosofia. Filosofia, entendida etimologicamente, é amor à filosofia. Talvez o grande desafio dessa etapa seja transformar e viver esse amor à sabedoria em sabedoria do amor. Sermos de fato discípulos de Jesus que saibam compreender, que sejam peritos em humanidade, como diz o Papa Francisco, que compreendam o mundo em que vive, né? Por isso o estudo da filosofia, saibam dialogar, tenham essa capacidade de diálogo que é tão necessária hoje e possam ser de fato discípulos de Cristo. Esse é justamente esse período do discipulado em que estudamos a filosofia. Temos vários momentos de oração, oração da manhã, oração do meio-dia, tem a oração da tarde, as vésperas, as completas. Durante a semana tem adoração ao Santíssimo, momentos marianos que fortalecem a espiritualidade. O seminário não pode ser uma casa só de estudos. Seria isso um educandário, né? Uma república. O seminário é um lugar de oração. Então a gente reza durante o dia, vários momentos. E também os momentos de convivência, de conversa, de lazer. Nós temos diariamente a prática de esporte, momentos que os seminaristas têm para conviver. A convivência estabelece uma formação humana. O padre é aquele que tem que conviver com as pessoas, conviver com as realidades. Isso começa aqui no seminário, quando nós convivemos. Nós somos uma casa de gente normal, então a gente convive, a gente conversa, a gente ri. Tem dia que algum não está muito para risada ou para brincadeira. Tem dia que é preciso também haver um pouco mais de seriedade. Às vezes é preciso chamar a atenção, corrigir. Então essa convivência que forma os laços que vão possibilitar nosso trabalho no futuro também.
As dificuldades existem, com certeza. Você, quando entra no seminário, começa na fase do propedêutico, você deve lidar com saudade de casa, saudade da família, talvez uma dificuldade que possa parecer uma outra coisa, ou financeira, ou por falta de trabalho. Mas a graça de Deus, ela que nos ajuda a ir além, ela que nos impulsiona para continuar no segmento. Primeiramente, a experiência é um momento de desapego familiar, estar longe dos familiares, algo que já é costumeiro da nossa vida. E também é um momento de novas experiências. Aqui no propedêutico a gente tem a diversificação tanto na convivência, de lazer e principalmente aprofundamento no estudo. E também na oração, onde nós aprofundamos um pouco mais. As dificuldades existem em qualquer campo da vida. Por exemplo, um menino que sai para estudar, para fazer sua faculdade, ele também deve abandonar, deixar a sua casa, né? Não digo abandonar no sentido de deixar tudo, mas assim, ele deve se ausentar um pouco da sua casa para poder estudar, para poder realizar seus sonhos. E no seminário não é diferente. Só que aqui nós vamos contando mais e mais através da oração, através do incentivo, com a graça de Deus. É a graça de Deus que realmente vai nos fazendo crescer na vocação, né? Que vai nos ajudando a superar dia a dia, né? Vai nos ajudando a nos encontrar, vai nos ajudando a crescer mais como vocacionados. Não tenha medo de se responder ao seu coração o que ele quer. E se o seu coração pede e tem alguma chama para responder a essa dúvida, procurando ser padre, vá em frente. Reze, coloque na mão de Deus, converse com seu pároco, ele vai poder te orientar, ele tem uma experiência semelhante a essa que você está começando. Procure se orientar, procure conhecer. E também, depois de procurar o seu padre, seu pároco, procure o nosso seminário ou procure um outro seminário. De repente você quer ser religioso, né? Mas no caso aqui do nosso, procure a gente, que você vai ser muito bem encaminhado. E não tenha medo. Nós sempre orientamos os jovens que nos procuram a um primeiro engajamento em suas paróquias, porque é lá que a vocação surge. É lá que, ao engajar-se na igreja, o rapaz, o jovem, começa a perceber quais são os anseios da igreja. Porque é para isso que nós somos ordenados, para responder aos anseios da igreja neste tempo, com os desafios que encontramos neste tempo. E a partir disso, é o pároco quem encaminha os vocacionados para nós. Aqui nós fazemos um primeiro acompanhamento, orientação vocacional, para que eles possam de fato entender aquilo que carregam no coração, se de fato é uma vocação, ou simplesmente um encantamento por esses aspectos periféricos da vida da igreja. E então, deste primeiro momento, deste primeiro ano de caminhada, a gente ajuda a discernir aqueles que ingressam na primeira etapa, que é o propedêutico. No propedêutico tem a preparação para o vestibular, tem o conhecimento do catecismo da igreja, dos aspectos mais elementares e fundamentais da nossa fé, uma preparação nas várias dimensões da vida, que é uma inserção na dimensão comunitária, que é um primeiro contato com a pastoral, que é a dimensão espiritual para ser purificada e acrescida, que é a dimensão intelectual, que muitas vezes não se tem aquela metodologia, aquela disciplina de estudos. Então, nisso tudo, e também a dimensão humana, o trabalho mais a nível interior, psicológico, isso é aquilo que nós ajudamos para que então eles possam, no ano seguinte ou 2 anos depois, ingressarem no seminário maior, onde tem um foco muito mais sobre os estudos filosóficos e depois teológicos. Mas aqui é esse o primeiro momento
de um discernimento mais colocado à prova. O ano propedêutico não é para aqueles que terminaram o discernimento e agora vão ser padres. É para um discernimento mais acurado, um discernimento mais intenso, para saber se de fato é isso que o Senhor lhes chama. A insegurança, ela muitas das vezes nos faz não querer seguir um sonho, né, um desejo, e às vezes a insegurança nos deixa frustrados por não realizar aquele desejo que nós tínhamos no coração. Talvez desde criança você tenha um desejo no coração de ser padre, mas você, motivado pela insegurança, não consegue dizer seu sim. Então eu diria para o jovem que deseja fazer uma experiência vocacional, que tenha coragem de dar o primeiro passo, de procurar o seu pároco aí na sua cidade, de dar este primeiro passo, né? De dizer da sua vontade, da sua intenção e rezar, pedir a Deus que te ilumine, que te mostre o que verdadeiramente é sonhado para você por Ele. Se você tem vontade, se você já sentiu esse apelo no coração, o caminho é para corajosos. Não existe caminho fácil, não existe caminho sem desafio. Qualquer caminho que você escolha e assuma na sua vida vai precisar de renúncias, vai precisar de superar desafios. O caminho é para corajosos. Então, aprofunde em intimidade com o Mestre e saiba viver, né, nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, compreendendo que a vida é uma caminhada, a vida é um caminho e que vale a pena seguir esse caminho com coragem e serenidade. É se entregar sem medidas, entregar-se por completo ao chamado. Você que sonha em estar aqui, sirva aí na sua comunidade, se empenhe em alguma pastoral, vá descobrindo a sua vocação aos poucos e depois seja fiel a esse chamado do Senhor, né? Diga sim, faça a experiência aqui nos encontros vocacionais, procure o nosso seminário na pessoa dos nossos formadores, na pessoa do seu pároco e diga seu sim. Tenha coragem, irmãos, né? Deus é fiel, Ele nos ajuda, Ele nos leva à frente. Sonhar, esse sonho é muito bonito e quiçá nós que agora, né, vemos esse sonho quase concretizado, né? Que Deus nos ajude então a seguir, a estar firmes nessa caminhada. Nenhuma vida deve ser guardada para si, ela deve ser colocada para um outro propósito. E esse outro propósito às vezes é ser pai de família, às vezes é ser um leigo engajado, às vezes é ser um profissional comprometido com o bem de sua profissão e às vezes também é ser padre. Então não tenha medo, se o Senhor te chama, Ele vai providenciar que os caminhos sejam bem percorridos.
Pai.